bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, galera, o conteúdo da aula de hoje ainda é colonização na América, mais especificamente a colonização na América Espanhola. Dentro desse conteúdo de colonização na América Espanhola, nós vamos abordar justamente os mecanismos de dominação por parte dos espanhóis aqui na América. Bom, nesse sentido, nós temos o Conselho das Índias, assim como também nós temos ali a Companhia de Contratação. Bom, a Companhia de Contratação ela é criada um pouco antes, em 1503. A Companhia de Contratação ela é responsável justamente pela circulação de pessoas, principalmente, assim como também ela vai ser importante por alguns retoques ali na questão da circulação das riquezas. Mas, para intensificar, né, a administração sobre essa circulação de riquezas, mais adiante nós temos justamente a criação desse Conselho das Índias, onde nós vamos ter aí um maior controle sobre as questões dos impostos. Mas, mais adiante, a coroa espanhola vai entender a necessidade de melhorar mais ainda, né, os mecanismos de dominação nas suas colônias, ou na sua colônia. Nesse sentido, eles vão dividir esse território em áreas estratégicas para conseguir controlar mais a circulação dos indígenas, o domínio sobre os colonos. E aí nós temos a criação dos vice-reinos. Dentro da criação dos vice-reinos, nós temos vice-reinos como o vice-reino do Peru, vice-reino da Plata, entre outros, certo? E dentro desses vice-reinos, nós vamos ter lideranças nessas localidades. Nesse caso, quem eram os tipos de pessoas que ocupavam esses cargos? Os espanhóis, né? No caso, os chapetones. E abaixo deles, né, nas câmaras municipais que vão ser criadas mais à frente, nós vamos ter justamente os crioulos definindo algumas regras nas localidades no interior desses vice-reinos, certo? Então esses são os aparatos de dominação da coroa espanhola nas suas colônias aqui na América, certo? Bom, dentro da questão ali da mão de obra, uma das formas mais utilizadas pelos espanhóis para conseguir ali dominar os indígenas vai ser a aplicação da mita e também, né, a outra seria a encomenda. Bom, a mita e a encomenda, elas costumam causar uma certa confusão nos estudantes, uma certa confusão nas pessoas que estudam esse conteúdo. Então eu vou explicar, né, de maneira rápida, breve e clara. Bom, a mita já era algo presente na cultura dos incas. O que acontecia? O imperador inca, durante um determinado período do ano, ele cobrava dos seus súditos justamente um tempo de serviço, um tempo de trabalho, onde os seus súditos ficariam trabalhando para ele durante um determinado período de meses no ano, supondo 4 meses. Então, dos 12 meses possíveis, obviamente não existia essa contagem na cultura inca, tá, gente? Mas existiam contagens próximas. Então, supondo, dentro dos 12 meses, 4 meses, o cara ele ficava, né, extremamente restrito a receber as ordens do imperador. Só que o Império Inca, né, foi por água abaixo, agora os espanhóis estavam mandando no pedaço, e os espanhóis, através da imposição da sua visão de mundo, da sua cultura e também a imposição das armas, os espanhóis eles vão passar a se colocar no lugar desse imperador Inca, certo? E aos poucos eles vão tentar expandir essa cultura para outras regiões, na qual os súditos indígenas, né, os colonos indígenas, eles teriam que cumprir como obrigação trabalhar para os espanhóis durante um determinado período do ano, certo? Bom, já a encomenda, ela já funciona de uma maneira um pouco diferente. A encomenda, ela parte da ideia de que o espanhol ele estava trazendo algum bem para o indígena e ele deveria receber um pagamento desse indígena. Só que o detalhe é que o indígena, né, ou o nativo, ele não pediu nada para o espanhol. Ele, pelo contrário, o espanhol chegou aqui,
tirou as riquezas, tirou a cultura desse indígena, e agora esse indígena, obviamente, em alguns casos estava passando necessidade, e aí o espanhol meio que dava aquilo para o indígena que na verdade era do próprio indígena. Vou explicar para vocês. Bom, à medida que os espanhóis foram devastando áreas, os indígenas foram perdendo a sua forma de dominação do ambiente, a sua forma de fazer o seu ganha-pão, de se alimentar, de se manter vivo. E muitos indígenas passavam por necessidades. Nesse sentido, os espanhóis eles contratavam um grupo de indígenas durante um determinado período do ano também, e durante aquele período do ano, aquele indígena trabalharia de maneira exaustiva dentro da mineração, assim como os indígenas que eram dominados na Mida também trabalhavam na mineração, e ele ficava ali totalmente à disposição do espanhol. Então, na encomenda, o espanhol ele chegava, dava ali o que comer para o indígena, que em muitos casos não tinha o que comer, porque ele perdeu justamente a dominação sobre o ambiente em que ele vivia. E também o espanhol, em muitos casos, chegava com o argumento de que ele vai catequizar, que ele vai civilizar esse indígena. Então, o indígena, a partir do momento que ele é civilizado pelo espanhol, ele deve dar em troca justamente a sua força de trabalho para o espanhol. Então, essas encomendas, elas funcionavam de que forma? O espanhol dava comida para o indígena e dava a educação, que era uma educação segundo a visão de mundo do espanhol, que nada tinha a ver com a visão de mundo e a cultura do indígena. Porém, o indígena, naquela situação de precariedade, acabava, de certa forma, se submetendo. Lembrando, tanto nos processos de dominação dos europeus na América Espanhola quanto na América Portuguesa, nós devemos ter consciência de que os indígenas, num primeiro momento, a boa parte das etnias e dos povos nativos, eles foram receptivos com os europeus, tanto que os europeus conseguiram sobreviver, em alguns casos, a uma série de doenças que existiam aqui na América, e os indígenas foram ajudando esses europeus. Só que à medida que os europeus foram se mantendo aqui, eles foram tirando tudo que era dos indígenas. E os indígenas, ao longo desse processo, eles vão se dar conta desse processo de dominação, desse processo de exploração, porém, muitos dos indígenas, muitos dos seus semelhantes, já tinham morrido, e o processo de resistência vai cada vez mais se tornando difícil, o que não significa que esses milhares de indígenas que foram dominados pelos europeus não lutaram pela sua cultura, pela sua independência. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço a todos e até a próxima.